Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, bem cara de pau aqui, sumida depois de um tempão. Estou aqui novamente para gravar vídeos para vocês. Já peço desculpas pela oscilação da luz. Aparentemente, o sol ele tá se expondo e se escondendo, então acaba que vai ter essa oscilação da luz aí mesmo. E se você estiver ouvindo algum barulho no fundo, sempre rola uma obra perto da nossa casa, né? Então tá tendo uma obra por aqui perto, e tá um barulho meio forte. Mas enfim, hoje é livro. É. Hoje é indicação de livros, tá? Vou tentar fazer esse vídeo bem sem cortes, bem natural. Mas hoje eu queria trazer 3 leituras que eu fiz nesses meses de outubro e novembro. E também falar um pouco das minhas próximas leituras, daquelas leituras que eu vou tentar fazer, né? Bem humilde, tive 3 leituras não técnicas, tá? Eu faço mais leituras técnicas, isso é algo que realmente acontece e, enfim, aos poucos eu tô tentando incluir mais leituras não técnicas. Não é sempre que eu consigo, mas de qualquer forma eu estou tentando, gente. E ter conseguido ler 3 livros não técnicos já é bastante coisa pra mim, tá? Eu vou bem por ordem aqui do que eu li mesmo. E aí, se vocês quiserem em um outro vídeo, eu posso falar das leituras não técnicas, né? Se for do interesse de vocês. E também esqueci de falar, pra quem não me conhece, meu nome é Camila, eu sou psicóloga. Eu vou deixar o meu Instagram ali embaixo na descrição, caso você queira me acompanhar por lá. Eu falo um pouco mais específico a respeito do tema de luto, de saúde mental, vínculos, entre outras coisas, mas mais especificamente de luto. E é o que geralmente eu percebo nos livros também, todos os tipos de luto ali. Então lá eu falo mais sobre isso. E aí, se você quiser me conhecer mais, fique à vontade, tá? Bom, gente, vou começar por esse aqui, que foi um livro muito recomendado por várias pessoas que me acompanham lá no Instagram, que foi um prefácio para Olivia Guerra, da Liana Ferraz. Eu fiz até um Reels lá no Instagram, com um foco um pouco mais em sobre mediadores do luto, e trazendo a correlação com este livro. Então, se você quiser saber mais sobre mediadores do luto, que nada mais é do que todos aqueles vieses que determinam como que vai ser a reação da pessoa enlutada referente à sua perda. E aí eu correlacionei com esse livro. Para contextualizar aqui vocês, um prefácio para Olivia Guerra vai falar da relação da Maristela com a sua mãe, Olivia Guerra. A Maristela, ela foi convidada para fazer o prefácio das publicações póstumas das obras da mãe dela, da Olivia Guerra. Só que a gente pode dizer que a relação da Maristela com a mãe dela, ela aconteceu de uma forma um pouco enquanto complicada na infância. Eu vou tentar falar super sem spoiler, tá, gente? Mas eu sou muito ruim com isso. Eu não ligo para spoiler de livros, né? E nem séries, e nem nada. Então, quando eu vou falar, eu acabo soltando alguns spoilers, mas eu vou tentar tomar o máximo de cuidado, porque eu sei que tem gente que não gosta. Mas, pois bem, eu não vou dizer exatamente o que aconteceu, a forma que a mãe da Maristela morreu, porque, como eu falei, ela tá fazendo um prefácio para publicações póstumas, mas aqui mesmo Maristela usa uma linguagem que ela diz que a mãe dela voou da janela, se é que você me entende. Então foi assim que Olivia Guerra, né? Isso não é spoiler, tá? Tá aqui na descrição, aqui na sinopse, mas só para contextualizar vocês. E aí então Maristela perde a mãe dela quando ela tem 8 anos. Então a forma como Maristela cresce, com a relação que ela teve nesse tempo, nesse curto período de vida com a mãe, e a forma como a mãe acaba falecendo, e a relação que ela tem posteriormente com isso, com o que ela tinha da mãe dela e como a mãe dela faleceu, acaba então conduzindo Maristela para um tipo de reação frente a esse luto e à vida
de uma forma disfuncional, no sentido de que ela não teve amparo, ela não teve mediação nesse sentido para poder lidar de uma forma mais saudável com o próprio luto. Isso não é spoiler, como eu falei para vocês, tá aqui, né, na sinopse. Mas o que eu posso dizer é que a linguagem da Liana Ferraz é uma linguagem muito poética. Eu gosto muito dessa linguagem. Se você já leu alguma coisa da Liana Ferraz, fora esse livro ou qualquer outro, você vai saber. É nua, é crua, é profunda. Ela utiliza exemplos reais para falar sobre coisas de forma metafórica, e ela usa metáfora para falar sobre coisas reais. Não sei se você tá me entendendo, se eu tô viajando muito aqui, mas é nesse sentido. Enfim, e aí aqui você vai conhecer a história da Maristela, dessa construção da vida dela, de como ela lida com as perdas que ela tem, com os vínculos que ela tem, com os abandonos que aparecem na vida dela e como ela ainda lida com a mãe dentro dela, né? Toda aquela relação que ela tem com a mãe, como que ela lida ainda com isso? Ela vai contar aqui porque, como você pode ver, Maristela, então, ela não escreve só um prefácio, ela escreve um livro todo. Então, aqui também vai mostrar toda essa interação também dela com o editor, entre outros familiares também. Vale muito a pena, é um livro muito profundo, muito tocante. Eu posso dizer que várias vezes, enquanto eu lia, me parecia ser um relato real mesmo da Liana, né? A gente lê e pensa, nossa, isso é ficcional? Realmente é ficcional? E realmente é ficcional, gente, mas é muito profunda a Liana na sua linguagem, então a gente acaba até ficando meio confuso. Será que é uma história real ou não? Pois bem, e ele também foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2024. Então é um livro incrível, saiu pela HarperCollins e eu recomendo demais, tá? Um prefácio para Olivia Guerra, da Liana Ferraz. O outro livro que eu li, gente, deixa eu pegar aqui a minha cola. O outro livro que eu li, o que eu posso dizer pra vocês? Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Gente, ler Clarice pra mim é um grande desafio, tá? Eu sempre me lembro do vídeo que eu vi da Tatiana Feltrin, TLT. Você deve conhecer esse canal. Se não conhece, por favor, pesquise aí depois desse vídeo aqui, Tatiana Feltrin no YouTube. Ela é incrível. Ela falando sobre a Clarice Lispector e o quanto também ela tem essa dificuldade para ler Clarice, que ela recorre a outras pessoas que são especialistas na Clarice, né, na literatura, nos escritos dela, para poder entender um pouco mais, porque realmente Clarice Lispector tem esse fluxo de consciência, essa linguagem que se você não tá aqui, se você não se deixa permitir se envolver ali pela história, você se perde com facilidade. E se você parar para analisar, esse é o fluxo, né, da nossa consciência. A gente vai falando, vai pensando, a gente vê uma situação e vai se desencadeando uma história em relação àquilo, e quando você se vê, você daí volta para a realidade, para o real ali, pelo que está acontecendo. E é isso que a gente vê aqui na história da Joana, né? E aí, trazendo um pouco mais de contexto, a gente vai conhecer a história da Joana desde a infância até a vida adulta. A relação dela com o pai, a perda da mãe dela também, e a relação dela com o marido e as demais questões cotidianas do dia a dia. A Joana é então uma pessoa com a imaginação, como a gente pode ver, muito solta, com questionamentos muito desafiadores, desde cedo perguntas muito desafiadores para os professores, para as pessoas. Também é uma, como que eu posso dizer, uma personagem muito determinada em certo ponto. E aí, em dado momento, ela casa com o Otávio, e aí a gente começa a ver essa dinâmica
da relação dela com o Otávio e como que é a relação dela sobre esses pensamentos, essa autonomia que ela tinha na infância agora, nessa dinâmica do casamento, na vida adulta. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que, honestamente, você precisa se entregar para essa leitura. Você precisa se entregar para Clarice Lispector e deixar que ela fale no teu ouvido o que ela tá pensando, porque senão, se você só apenas pegar o livro e ler por ler, esquece. Gente, ó, eu fiz muitas anotações pra ir entendendo de fato, pra ir pensando junto, sabe, ó. Eu costumo escrever, por exemplo, aqui tinha um ponto, e aí eu escrevia do lado o que eu entendi daquele pensamento. Sabe quando você pega um livro técnico para estudar e você faz isso? Como se você desse uma resumida? Então, e aí eu fui fazendo isso, dialogava muito com o livro para poder conseguir, eu não sei se vai dar pra ver porque tá de lápis, né? Mas eu dialogava muito com o livro para poder se manter ali naquela conversa, sabe? E uma das coisas que me ajudou demais a entender um pouco mais do livro foi ter participado do clube do livro da Maíra. A Maíra, ela é psicóloga, vou deixar o arroba dela também na descrição ou aqui na tela para vocês. Mas a Maíra, ela fez um clube do livro, né? Ela já tinha e aí ela trouxe de novo esse livro aqui. E estar lá no clube do livro, ouvir as pessoas. E o mais interessante, gente, é que tinham pessoas de tudo quanto é área, de toda a faixa de idade. Então, assim, foi muito, muito legal, porque eu consegui ouvir, eu fiquei realmente ouvindo. Eu sentia que eu não conseguia falar muita coisa, porque, como eu falei pra vocês, teve essa dificuldade em relação a Clarice. Mas conforme eu ia ouvindo as pessoas, as coisas iam fazendo sentido na minha cabeça aqui. E eu ia conseguindo ligar pontos. Eu entendi porque isso aconteceu. Agora fez sentido. Ou até mesmo o personagem. Nossa, agora fez sentido quem que é esse personagem aqui nessa relação. Eu não tinha prestado atenção nisso. E até mesmo falas, que às vezes a gente pode acabar se confundindo no fluxo de consciência, se a fala foi da personagem, se era o pensamento dela ou se foi outra pessoa, outro personagem ali dentro que falou. Então, tem esse ponto também. Então, participar do Clube do Livro da Maíra me ajudou muito, 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 muito a entender melhor a dinâmica e a própria história do livro, tá? Mas fica aqui minha recomendação. Quero sim dar muitas outras chances para Clarice Lispector. Tem muita reflexão profunda aqui, que também foi outro ponto muito levantado também no Clube do Livro. Então, fica a minha recomendação. E também acredito que esse vídeo vai sair logo, mas a Bruna Martioli, se você não conhece também, eu vou deixar a arroba dela por aqui. Ela vai fazer oficina de leitura da Hora da Estrela. É a última oficina dela do ano, se eu não me engano. E aí, gente, vale super a pena, porque daí também uma professora de literatura acompanhando ali a leitura contigo. Então, incrível. Recomendo super. E o último livro, então, foi Helena Ferrante, Dias de Abandono. Deixa eu ver se consegue focar aqui. Não sei se tá meio desfocando, né, aqui, Dias de Abandono. Mas é esse livro aqui, Dias de Abandono. Gente, Helena Ferrante, o que eu posso dizer pra vocês? Foi a primeira vez que eu peguei Helena Ferrante pra ler, tá? Já era um livro que estava, assim, no meu radar pra ler há muito tempo. Eu nunca tive interesse de ler nenhum outro livro da Helena Ferrante, a não ser esse aqui. Não sei dizer pra vocês se foi por causa do abandono no título ou se foi porque os outros títulos não me chamaram a atenção também. Já ouvi falar muito bem daquela tetralogia napolitana, por exemplo, e outros livros dela também, mas esse aqui sempre me chamou a atenção. E aí aqui a gente vai conhecer a história da Olga. A Olga é uma mulher que ali no início do livro tá vivendo a sua vida com seu marido, com seus 2 filhos e seu cachorro. Tudo lindo, né? Tudo muito perfeito. A Olga tem uma postura muito polida também, né? Ali no início do livro. Mas aí, o que acontece? Mário deixa a Olga.
seu marido simplesmente a deixa e vai embora, viver a sua vida. E aí, gente, a gente começa a ver um desmoronamento daquela mulher. Quando eu falei pra vocês que existem vários tipos de luto, o término de um relacionamento é um processo de luto também. E lembra dos mediadores? Mediadores são essas influências, né, que vão determinar a intensidade dessas reações. Quando a gente fala de, por exemplo, um processo de separação que, vamos dizer, que foi amigável, assim, vamos usar essa palavra, as duas partes têm essa separação e aí elas vão seguir a sua vida, enfim, a idealização de sonhos e daquilo que elas desejavam construir é o fator ali principal de perda, né? Mas quando a gente fala de uma relação que é rompida dessa forma tão drástica, como simplesmente você ser abandonada, há um desmoronamento por completo de quem se é, da identidade que se tem. Ontem eu era esposa, hoje eu já não sou mais. Meu esposo me deixou. Então a gente começa a ver Olga desmoronando. Sua identidade, seu aspecto físico mesmo. Eu falei pra vocês da questão polida, né, que ela tinha ali no início. Esse aspecto também acaba se deixando, ela acaba mudando a sua forma de falar também. Então a gente vê todos esses pontos que Olga, ela vai mudando da vida, é um rompimento de fato. E aí a gente vê ela mergulhando também nesse desespero que emerge ali entre a raiva, entre a culpa, entre o ciúme, a humilhação. Porque eu não vou falar aqui, né, mas Mário deixa ela por um motivo. E aí Olga, ela não aceita esse motivo, ela não aceita esse ponto. Então a gente vê ela aqui entrando num luto muito ambíguo. Ela ama Mário, mas odeia o que ele fez e o porquê ele fez isso. Ela ama o Mário, mas ela se sente humilhada. E aí isso vai tomando conta dela, isso vai fazendo com que ela vai deteriorando. Esse abandono que ela tá sentindo é como se fosse realmente um colapso de quem ela achava que era, de quem ela era, essa identidade que ela tinha de esposa, de mãe, desse perfil. Esse perfil essa identidade entra em colapso e ela se vê perdida, ela se vê tentando reconstruir depois de um tempo quem ela é. Então a gente vai ver esse rompimento, a gente vai ver essa desconstrução, esse desmoronamento, né, que ela sofre nesses dias de abandono, né, que ela tem essa sensação nesse abandono. Mas o ponto principal aqui que a gente percebe é o quanto esse abandono pode desconstruir, né, o quanto ser deixada, quando a gente tem uma posição de se ver naquilo onde a gente está, no casamento, até mesmo num trabalho, quando a gente vê esse rompimento, a gente acaba tendo essa crise na identidade. Nos estudos referente ao luto, a gente fala nesse mundo presumido, ele é abalado. Era aquilo que você sabia sobre o mundo. A família era assim, meu marido era assim, minha vida era assim, eu cuidava da casa assim, assim, assado, e aí isso tudo é abalado. Esse mundo que era presumido, que eu tinha noção de como ele era rompido. E aí, o que eu faço? Como reconstruo isso? E esse abalo que ela sofre causa todo esse colapso, esse desmoronamento e essa desconstrução de quem se era. Faço um adendo aqui importante, que isso é uma coisa que me incomoda um pouco nos livros. E eu já vi muito vi muito nesse livro, e já vi em muitos livros, por exemplo, da Colleen Hoover, né? Que é o 18+, né? Como eu falei pra vocês, o linguajar da Olga muda aqui. Então a gente vai ver um linguajar um pouco mais baixo, posso dizer assim? Não vejo problema na pessoa usar isso, só estou pontuando que me incomoda um pouco quando é demais. Na Colleen Hoover, por exemplo, a gente vê cenas 18+. E aí acaba que isso me incomoda um pouco, porque, ok, às vezes tem uma vez ou outra no livro,
Mas quando é constante, eu fico um pouco incomodada. E aqui, no caso, a gente tem muita linguagem, né? Que em determinados tempos acontece, né? E com certa frequência. Tirando isso, que particularmente, tá, gente? É uma opinião minha. A história é ótima, fantástica. É uma história de colapso e renascimento. E é só isso que eu vou falar, porque eu já tô dando spoiler, tá? Agora, vamos para os livros que eu pretendo ler. Não vou fazer promessas aqui, mas eu pretendo. Que são esses 3 aqui. E eu vou começar por esse aqui, Perdas e Ganhos, da Lia Luft, tá? Esse livro aqui, gente, ele é... Eu já até comecei, ó. Ele é, gente, um ensaio. Ensaio e memória, tá na descrição, ensaio e memórias. Esse livro aqui, Perdas e Ganhos, eu acabei conhecendo a Lia Luft início desse ano. Na verdade, eu conheci ela alguns escritos dela, se eu não me engano, no ano retrasado, mas eu peguei firme pra ler ela início desse ano. E aí, gente, eu peguei um monte de livro dela. Eu já li... Eu já li O Rio do Meio e eu já li O Silêncio dos Amantes. Isso, Silêncio dos Amantes. E aí eu tenho outros, eu tenho Secreta Mirada, As Parceiras e Múltiplas Escolhas. E aí eu separei 2 livros dela para ler nesses próximos meses de... Eu falei que os livros que eu li foram outubro e novembro, né? Corta. Ele foi em setembro e outubro. Mas vamos começar aqui. Perdas e Ganhos. Eu não costumo ler assim tão profundamente a sinopse, mas pelo que eu vi aqui, Perdas e Ganhos retoma alguns temas desenvolvidos em Rio do Meio, trazendo mais uma vez grande parte dos questionamentos que encontram em muitos debates, grupos e seminários de que participa. Dessa forma, ela procura estabelecer um diálogo com seu leitor, como se estivesse tendo uma conversa ao pé do ouvido, compartilhando segredos, aproximando-o de suas inquietações e dúvidas, e assim fazendo repensar a sua própria trajetória. Acima de tudo, Lia espera, com este livro, trazer esperança, pois acredita que a felicidade é possível e que o amor é possível, que não existem só desencontro e traição, mas ternura, amizade, compaixão, ética e delicadeza. Então, esse livro aqui, como eu falei, são ensaios. E eu preciso dizer também pra vocês que a primeira vez que eu li contos... Vou pegar aqui pra vocês. A primeira vez que eu li um livro de contos foi da Lia Luft, que foi esse aqui, O Silêncio dos Amantes. Eu tenho um vídeo também lá no Instagram, se você quiser conhecer mais. Que, assim, sinceramente, eu amei. Eu amei, assim, a escrita da Lia Luft, ela é incrível, ela me lembrou um pouco também da Liana Ferraz, tem essa profundidade, essa forma mais poética de desenvolver os assuntos, então eu acho que eu vou gostar bastante desse livro, Perdas e Ganhos, e como eu falei pra vocês, eu já li O Rio do Meio, então de certa forma, como aqui fala, é uma continuação desse livro, e eu peguei propositalmente nesse sentido. Outro livro dela que eu também quero ler é Pensar é Transgredir, tá? Esse livro aqui, ele vai falar, porém não se imagine este livro como algo solene ou severo. Sua temática vai da preocupação com o social à inquietação pelo mistério da vida. Mas nele a autora também deixa entrever um pouco do cotidiano em sua casa, revela coisas da sua infância e mostra seu lado bem-humorado. Seguidamente, comentando por quem a conhece pessoalmente. Fala do desafio que é podermos escrever uma parte da nossa história pessoal e da dificuldade de sermos responsáveis por nossas escolhas. Mas também escreve sobre ternura, alegria e perplexidade. Esse livro aqui é de crônicas, então aqui fala que algumas das crônicas foram escritas para jornais, né, e outras revistas inéditas. E fala que Pensar é Transgredir mostra mais uma vez a posição da Lia Luft procurando fugir ao enquadramento fácil,
buscando inquietar, convidando a pensar que, segundo ela, é transgredir a ordem do superficial. Então, este livro, ele te convoca a pensar a respeito, né, dos temas, né, fugindo aqui, como ela fala, desse enquadramento fácil. Te convida a ser mais crítico nessa linha de pensamento, né, dos temas e dos afins. E por último, Rainer Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta. Esse livro aqui também foi indicação da Maíra. Ele parece um livro bem tranquilo de ler, olha só. É bem tranquilo, ó. São pequenas partes. Eu vi a Maíra falando, a mesma do Clube do Livro, sobre esse livro. E também eu vi, gente, a Tatiana Feltrin. Vou deixar o link do vídeo que ela fala sobre esse livro aqui. E foi uma resenha ótima. Eu gosto muito, particularmente, de todas as resenhas que a Tatiana faz. Eu até procuro, assim, livro tal, TLT, antes de comprar. Mas tá ficando meio escuro, né? Pronto, tentei dar uma clareada aqui. Não sei se deu certo. Tentei dar uma clareada aqui no vídeo que eu tava achando que tava ficando meio escuro. Mas enfim, gente. E por último, então, quero ler esse livro. Como eu falei pra vocês, vi a resenha dele no canal da Tatiana e eu gostei muito. E aí ele vai falar o seguinte. Também já comecei a ler, como vocês podem ver. Mas ele vai falar o seguinte. Escritas entre 1903 e 1908, sem outra intenção senão a de mostrar a um jovem aprendiz da poesia, o jovem poeta Franz Capus, os caminhos do mundo interior do escritor. As Cartas a um Jovem Poeta são hoje uma das obras mais conhecidas de Rainer Maria Rilke. Quer pela intensidade da vivência que o autor transmite ao jovem e ao leitor, quer pela sinceridade e simplicidade com que o mestre se dirige ao desconhecido, que o procura com um grito de socorro. Ninguém pode aconselhar ou ajudar ninguém, responde Rilke. Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo, investigue o motivo que o manda escrever, examine se estende suas raízes pelos recantos mais profundos da sua alma, confesse a si mesmo. Morreria se lhe fosse vedado escrever? E aí por aí vai, gente. Então é uma troca de carta entre Rainer Maria Rilke e Franz Capus. Eu acho que não se tem muito por agora do que falar, né, do que dar de informações a respeito do livro. Vou ter mais essas informações depois de ler, com certeza, mas estou nessa expectativa. Gente, era isso. Eu sumo, mas eu apareço. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Recomendo, como eu falei pra vocês, todas as leituras que eu fiz, que eu falei aqui nesse vídeo. Esses livros aqui, da Liana Ferraz, da Clarice Lispector e da Helena Ferrante. E eu espero que vocês gostem. Por favor, me deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram, o que vocês gostaram ou não gostaram do livro. Deixe seus comentários aqui. Se você quiser deixar sugestões também, deixe sugestões. Vocês viram que eu dei uma burlada ali de livre, né, de leitura livre, porque eu não peguei tanto livro ficcional, né? Dei uma burlada agora que eu analisei aqui. Mas quero indicações de vocês. Deixem aqui nos comentários indicações de livros ficcionais, agora mesmo, como eu trouxe aqui nesses, para que eu possa ir lendo e colocando na minha lista também de leitura. Tá bom, gente? Obrigada por você estar aqui, obrigada por você assistir esse vídeo até o final. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço pra vocês, um beijo e até mais.